Hello, job seekers! Você que está em busca das melhores oportunidades profissionais e precisa perder o medo das entrevistas de emprego em inglês, está no lugar certo. Bem-vindo a mais um conteúdo da série Perca o Medo das Entrevistas de Emprego em Inglês e pare de perder as melhores oportunidades profissionais e conquiste o emprego do seu sonho, porque a entrevista de emprego em inglês vai chegar. E se depender de mim, você vai estar super preparado. Você sabe quem eu sou? Eu sou Elaine Florencio, especialista no treinamento para entrevistas de emprego em inglês. E o conteúdo de hoje, o tema de hoje é o seguinte, esse aí, ó, o método mais eficaz para falar da sua trajetória profissional em inglês. É isso mesmo. Hoje você vai aprender a falar sobre a sua trajetória profissional na entrevista de emprego em inglês com um método que é infalível e que vai te ajudar a organizar bem essa resposta e tornar ela mais atrativa, mais interessante e te destacar melhor. É isso mesmo. Agora, antes da gente começar, queria mostrar para vocês uma figura muito interessante que eu tenho aqui, ó. Olha isso. Vocês estão vendo essa figura? Então, do lado esquerdo é a resposta sem o método. Na entrevista de emprego em inglês, você vai falar sobre a sua trajetória profissional ou vai responder perguntas relacionadas à sua trajetória profissional e vai ver aí, sem método, como é que fica. Olha o Moro. Agora, do lado direito, a resposta usando o método que eu vou ensinar hoje fica assim. Diferença, olha a diferença. Então, eu estou usando isso aí só para ilustrar que você precisa organizar bem as suas frases e as suas respostas na entrevista de emprego em inglês, tá bom? Então, vamos lá. Começando, então, eu quero explicar primeiro o que é falar sobre a sua trajetória profissional na entrevista de emprego em inglês. Lembra que a entrevista de emprego em inglês é uma oportunidade para falar das suas experiências profissionais. Então, a sua vida profissional, ela é determinada pelas suas experiências profissionais. Então, o recrutador, ele quer te conhecer, ele quer conhecer o profissional que você é. E você precisa contar bem as suas experiências profissionais, porque entendendo essas experiências, entendendo a sua história, o que você fez nas empresas por onde você passou, as suas responsabilidades, então entendendo bem essa história, você vai mostrar o tipo de profissional que você é. Então isso é contar a sua trajetória profissional na entrevista de emprego em inglês. É a sua história por você, né? Sua autobiografia, na sua autobiografia profissional, na sua entrevista de emprego em inglês, a sua história contada por você. E por que é tão importante você falar bem da sua trajetória profissional na sua entrevista de emprego em inglês? Para mostrar que você é a pessoa certa para a vaga, para mostrar que a sua história profissional faz todo sentido com a demanda da vaga. Porque quando você leu lá o job description, você pensou, essa vaga é para mim. Então, eu preciso mostrar que realmente eu sou o fit perfeito para essa vaga. E como você vai fazer isso? Falando sobre a sua trajetória profissional, respondendo a perguntas na entrevista de emprego em inglês e nas respostas você vai estar falando sobre a sua trajetória profissional. É claro, diferentes aspectos, vai depender da pergunta, né? Mas, de qualquer maneira, a sua trajetória profissional, né, a maneira como ela vai ser contada, você pode planejar muito bem para você impressionar e, de novo, mostrar, né, que você tem fit para a vaga. Então, por isso que é tão importante, né? Durante o processo seletivo, na triagem, eles olham para o seu currículo, eles identificam lá várias características, várias informações, e aí eles acharam que você é interessante para a vaga. Então, as perguntas sobre aquelas experiências que você relatou lá no seu currículo vão despertar curiosidade do recrutador. Ele vai querer saber. Então, você precisa se preparar para responder bem essas perguntas relacionadas a essas experiências passadas que você colocou lá no seu currículo e que você com certeza vai querer falar na sua entrevista de emprego em inglês. Agora, qual é o maior problema das pessoas em relação a essas respostas, em relação a falar sobre empregos anteriores, sobre experiências
né, profissionais anteriores, resolução de problemas, casos de sucesso, condução de projetos, liderança de equipe, né? Qual é o problema? O problema é que as pessoas não sabem, às vezes, por onde começar, ou então falam várias coisas que não têm relevância, né, que são irrelevantes. Quando você está contando uma história, você precisa prender a atenção daquela pessoa que está te ouvindo. Se você não tiver uma narrativa objetiva, uma narrativa interessante que foque realmente aonde você quer, você vai perder a atenção da pessoa que está te ouvindo. E nesse caso, o recrutador. Em português, isso está válido também, mas em inglês, a gente adiciona aí a limitação da língua. Por isso que o método que eu vou ensinar é importante. Já é importante em inglês, em português. Eu tenho certeza que se você não conhece esse método, você vai começar a usar ele em português. Eu tenho certeza que já é bem legal. E inglês ajuda muito, né, pela questão da língua, por ser uma segunda língua, né, você não ser, de repente, fluente, né, nativo naquela língua. Essa organização, esse método que eu vou ensinar vai te ajudar muito com essas limitações de língua. Você vai ver só, vai tornar mais fácil essa narrativa, tá bom? Então, novamente, o problema é que as pessoas não sabem por onde começar, ou então elas contam uma história e não sabem destacar o que realmente tem relevância. Então, fica falando. Sabe aquele pessoal que fala, não diz nada? Você é desses, quando você fala das suas histórias profissionais? Você precisa parar com isso. Você precisa ter uma narrativa objetiva que destaque o que você precisa para ser estratégico na sua entrevista de emprego em inglês. E como é que você vai fazer isso? Se preparando bem, usando esse método que eu vou ensinar hoje, tá bom? Agora, se você não consegue falar bem das suas experiências profissionais na sua entrevista de emprego em inglês, o que vai acontecer? Tem dois riscos aí. Primeiro, como já foi dito anteriormente, mas reforçando, você não vai destacar o que realmente importa dessa experiência. E lá na frente você vai ver que eu vou dar exemplos concretos disso. Mas outra coisa também que pode acontecer é você acabar não respondendo a pergunta do recrutador. Se você não apresentar uma narrativa sabendo onde destacar certinho, o recrutador, ele pode não entender você, ele pode não entender a importância e a relevância daquela história na sua carreira, e ele pode também não achar a resposta que ele está procurando quando ele te fez uma determinada pergunta. Por isso que é tão importante você usar esse método para organizar a sua resposta em inglês, tá? E você corre o sério risco, se você não aplicar esse método, né? E se você tiver aí uma maneira de contar uma história muito desorganizada, você pode perder a atenção do recrutador, perder o interesse e deixar de ser uma pessoa interessante. Com certeza, você já é interessante, porque se ele chamou você para entrevista, se você chegou a esse ponto do processo seletivo, onde você vai estar fazendo entrevistas de emprego em inglês com a pessoa para quem você vai reportar, se você chegou aí, então com certeza é porque você é interessante, não é verdade? Então, se você não apresentar uma narrativa legal, pode acontecer de você perder essa oportunidade. Agora, como organizar a resposta para que ela seja objetiva, para que ela seja clara e para que você tenha condições de destacar o que realmente importa e que vai impressionar o recrutador e mostrar que você é a pessoa certa para a vaga, usando um método, né, que se chama SAR. Você já ouviu falar no método SAR? Em português, SAR, SAR, né? Será que em português também dá certo? Então, vamos conhecer o método SAR para organizar as suas respostas relacionadas às suas experiências profissionais passadas. Vamos conhecer o SAR. SAR é uma sigla. O que quer dizer? Vamos lá. S stands for situation. O S é para situation, situação. A stands for action. O A é para ação, action. E R stands for result, resultado. Em inglês, ficou igualzinho em português, né? Situação, ação e resultado. Então, você vai ver que a organização da sua resposta relacionada a uma experiência passada, usando essa organização, você vai ver como é que a resposta vai ficar mais interessante, mais organizada, mais clara e vai te ajudar. Então, vamos conhecer o SAR, tá bom? Mas antes de eu me aprofundar nesse método e te mostrar como ele funciona, eu vou
dar alguns exemplos de perguntas na entrevista de emprego em inglês em que você pode usar essa organização, essa metodologia para organizar a sua resposta. Vamos ver o exemplo da primeira pergunta. Nós temos essa pergunta aí, olha. Não é necessariamente uma pergunta, não está no formato de pergunta, né? Mas é uma coisa que você vai ser questionado na sua entrevista de emprego em inglês. Share a case of success. É muito comum, em algumas entrevistas, você ser perguntado para você compartilhar algum caso de sucesso, onde você, sei lá, resolveu um problema, onde você melhorou alguma coisa na empresa, você pode ser perguntado isso, tá? E uma coisa que eu sempre bato, a tecla que eu estou sempre batendo, mesmo que não seja feita essa pergunta especificamente, você precisa treinar e realizar esse autoconhecimento da sua carreira, entender quais foram os casos de sucesso que você teve em cada empresa por onde você passou. Porque você vai querer usar isso estrategicamente em outras perguntas. Então, novamente, né, tem um povo chato que fica falando, eles não perguntam isso, eles não perguntam aquilo. Em primeiro lugar, as perguntas que são feitas são das mais variadas. Alguns fazem perguntas clichês? Fazem. Outros fazem perguntas mais elaboradas, mais interessantes? Fazem. Então, cada recrutador é um recrutador, tanto brasileiro quanto o estrangeiro, né, que fala inglês como língua estrangeira, como nativo americano, britânico. Então, assim, se liberta desse negócio de achar que, eles não vão fazer isso. Se prepara para o que você puder. E essas perguntas, eu gosto dessas perguntas, porque não importa as perguntas, o que importam são as respostas. Então, não interessa se eles vão ou não te perguntar share a case of success ou outra coisa semelhante, né? O que importa é que, na sua entrevista de emprego em inglês, para você mostrar que você é o candidato para a vaga, você vai querer falar de resultados positivos que você trouxe das empresas anteriores. Então, pare de ficar obcecado com a pergunta, tá bom? E foca na resposta e tem essas perguntas aqui que são exemplos como um guia para orientar a sua preparação e se tornar, né, um candidato estratégico nas suas respostas, tá bom? Fale o que o recrutador quer ouvir. Então vamos lá. Share a case of success é um exemplo, né? Uma outra pergunta parecida: describe a positive result you've brought to the company, né? Então, se você está trabalhando atualmente numa empresa, eles podem perguntar sobre algum resultado positivo. E o que é o resultado positivo? Por exemplo, se você trabalha com vendas, né, você conseguiu melhorar as vendas. Se você tinha um problema aí operacional, processual, e você identificou e você melhorou. Então, o resultado positivo pode ser uma melhora de alguma coisa, pode ser venda, pode ser processo, pode ser, né, implementando alguma coisa que trouxe algo de novo e algo positivo para a empresa, né, perdão. Essas duas perguntas aí são meio parecidas, mas eu coloquei aqui porque quanto mais, né, perspectivas diferentes, melhor. Tem um outro também que é tell me about a time when you solved a problem or a conflict. Então, se a vaga exigir, né, problem solving skills, habilidades com resolução de problemas, então você vai querer pensar em algum momento da sua carreira que você resolveu um problema e vai querer organizar a sua resposta em inglês para na hora já sair natural e não travar. Essa é a grande importância da preparação. E essa é a grande importância de você tentar prever o que você quer destacar e preparar em inglês e ficar treinando, que é para na hora não travar e sair, fluir naturalmente, tá bom? Então, aqui pode ser um conflito também, né? Pode ser que essa questão de liderança de time, né? Team leadership, sempre envolve, né? Conflito dos membros do time e tal. E você, como líder, pode, né, querer apresentar alguma solução que você trouxe num trabalho anterior. Então, você vai poder usar o SAR, tá bom? Um outro exemplo aí, olha. Could you describe a mistake or failed? Um momento também pode ser um exemplo, né? Eu conheço gente que pergunta isso, brasileiro, né? Que pergunta também, já vi depoimentos no LinkedIn de pessoas que foram entrevistadas por estrangeiros e teve essa pergunta, né, do fail, tell me about a time when you failed. Então, você pode pensar aí no momento que você cometeu um erro, ou que você falhou em algum projeto e tudo mais, eles podem querer perguntar, né? Então, é bom se preparar para tudo, tá bom? Vamos lá. Agora, vamos entrar no método e vamos por partes para ver como que cada coisa se apresenta dentro da entrevista de emprego em inglês e dentro da apresentação da sua resposta para uma dessas perguntas anteriores aí, tá bom? Vamos começar, então,
no SAR, vamos começar pelo S, que é o quê? Situation. S is for situation. Então, pensa aí qual foi a situação em que aquilo se apresentou. Vamos focar aí no success, né? No caso de sucesso, onde você, sei lá, resolveu um problema. Pode ser. Então, pensa aí no momento onde você resolveu um problema para a empresa, em que você implementou uma coisa nova. Qual era o situation, né? Qual era a situação? Qual era o contexto em que você se encontrava? E que expressões em inglês você pode usar para introduzir essa ideia do contexto, né? Contextualiza a história, né? Então aqui, olha só, tem umas expressões em inglês que você pode usar para introduzir quando você estiver contextualizando a situação que você está iniciando a narrativa. Ali, ó. While working for, e aí pode ser empresa, pode ser para um cliente, né? Ou então, sei lá, um determinado país. E aí, olha só. While working for XXY company, I had to solve a problem. I had to implement a system. I had to deal with a conflict in my team. Então, algumas possibilidades. Uma outra possibilidade de começar. Once I was working on a project, and then, blah, blah, blah. Once I was working on an implementation of a software, on a cultural change. Então, alguma coisa específica que você estava trabalhando, né? Então, aí, uma outra opção também. Você pode começar falando da empresa onde você estava trabalhando e colocar a situação, né? Que você estava trabalhando num projeto. Você pode começar falando do tempo, né? 5 years ago, when I was a manager at... E aí você pode falar o seu job position, when I was a manager, 10 years ago when I was an analyst, or 2 months ago, when I was working on, né? Então, variações de como você pode introduzir a situação para fazer o quê? Para contextualizar o caso que você vai começar a contar. Então, tem aí. Uma outra coisa também importante, né? Então, antes de você introduzir, né? Você pode pensar para organizar, se não vier na cabeça assim, né? Então, é sempre assim. Where, when, what was the problem? Então, você pode também organizar o S de situation nessa perspectiva where. When I was working for XXY company. When? 5 years ago. Agora sim, não necessariamente nessa ordem, né? Se você quiser começar falando when, depois where and what was the problem, também pode ser. 5 years ago, when I was working for XXY company, we had a very difficult situation with, I don't know, a member of the team. Tá bom? Então, eu acho até que fica melhor mesmo começar pelo when, pelo where, depois vai para o where, depois vai what was the problem, tá bom? Então, essa foi a primeira parte, tá? Do SAR, que é o Situation, Action, Result. Então, a parte do ask a situation, você pode pensar quando, onde e o que aconteceu, when, where, what was the problem, e pode usar essas expressões aqui que eu vou colocar na tela novamente. While I was working for, I had to, once I was working on a project. 5 years ago, 2 years ago, 10 years ago, e por aí vai. Tá bom? Vamos agora para o A. Então, do SAR, A is for action. Action, ação. Então, vamos lá. O que você tem que destacar no action? Adivinha só o que você fez, não é verdade? Parece óbvio, mas esses esqueminhas ajudam a gente a lembrar do óbvio mesmo. É muito comum, às vezes, eu faço treinamento e aí eu falo, share a case of success. Aí a pessoa já vai direto para o que aconteceu. E aí, tá, mas o que você fez? Porque o que você fez é o que importa, né? O resultado é importante, mas como você conduziu aquilo que é importante. Então, action. Tem que ter action e tem que descrever o action e o que você fez, focando no que você fez que foi decisivo para resolver o problema. Outra coisa também que as pessoas têm que tomar cuidado, tá bom? Então, assim, você tem que dizer o que você fez para contornar a situação, mas toma cuidado para não falar coisas irrelevantes, porque às vezes você quer contar tudo que você fez. Em inglês você vai se encrencar, né? Porque quanto mais você inventa coisa para falar, maior é a possibilidade de você se enrolar. Então, seja objetivo, focando nas ações que foram principais para causar aquele resultado positivo.
fica falando coisa que não tem necessidade, né? Não seja desnecessário. Então, toma cuidado também para essa parte do action não ficar longa demais e você perder a atenção do recrutador. O recrutador começar a dormir, né? Não. Tem que ser actions, mas tem que ser relevant actions. Então, você pode usar aí alguns exemplos de expressões que você pode usar, né? Depois que você explicou a situação, aí você fala o que você fez diante daquela situação, diante daquele problema. Aí tem o implement, né? I implemented a new system, I implemented a new approach, I implemented a new step in the process, são várias possibilidades. I persuaded, né? Que você convenceu alguém a fazer alguma coisa, né? Persuadiu, né? Então, digamos que seja um problema com o cliente, né? After all, that situation, I persuaded the client to keep on, I don't know, buying our products. Então, pode ser também um problema de relacionamento, né? Persuade, de convencer a pessoa a fazer alguma coisa. And I got to seria o equivalente a eu conseguir fazer alguma coisa. Então, por exemplo, eu consegui melhorar os números. I got to improve the numbers. I got to solve the problem. Então, aqui, get pode ser um montão de coisa em inglês. Gente, eu tenho certeza que você viu esse got to. Então, assim, peraí, get é conseguir, mas get também não é pegar? Gente, get é um montão de coisas. Dentre essas milhares de coisas que o get pode ser, hoje em dia as pessoas não têm dicionário mais físico, né? Mas se você tiver aí, se você for das antigas, tiver um dicionário em inglês, por curiosidade, dá uma olhada lá na página que tem o get. Você vai começar a flip through, você vai começar a folhear, você vai ver que não acaba. Você, gente, falei, meu Deus, cadê? Não acaba. É só de get, tá? Então, memoriza aí que uma coisa, get to do, conseguir fazer. No passado aí, você vai estar contando no passado, né? Got to. I got to solve the problem, tá bom? Então, no action, revisando o action, você tem que falar o que você fez, mas tem que focar naquilo que foi decisivo para o resultado positivo, tá bom? Fica falando demais coisas desnecessárias, não. Porque às vezes você pensa, não, eu quero falar inglês, né? Quero falar bastante inglês para ele ver que eu estou falando bastante inglês. Mas você com certeza vai ter outras oportunidades para desbanjar o seu inglês na entrevista, tá bom? Nesse ponto aí, prende a atenção do recrutador sendo objetivo, ok? Deal? Vamos lá agora para a terceira parte da palavra SAR, que é result. R is for result. Então, você vai ter que fazer o quê? Descrever os resultados e falar o que aconteceu. Né? Eu já vi, por mais que pareça uma coisa óbvia, mas eu já tive casos no treinamento da pessoa ter que ficar pensando, ela não conseguia, ela falou assim, eu sei que eu resolvi esse problema, mas eu não sei qual foi o resultado. Porque quando você resolve um problema, você acha que o resultado foi a resolução do problema. Não, o resultado foi o fruto positivo da resolução daquele problema. Então, por exemplo, digamos que o processo lá do projeto estivesse muito lento. Aí você implementou lá uma coisa para tornar ele mais agile, né? Ágil. Aí você acha que tornar o processo mais ágil foi o resultado. Não. O resultado é, por exemplo, quando o processo é mais ágil, sei lá, você consegue entregar mais rápido, né? Meet the deadlines. Você consegue cumprir os prazos efetivamente. Esse foi o resultado positivo, tá bom? Então, cuidado para não confundir result com a resolução do problema em si. O result é o fruto da resolução do problema, ok? Result. E aí, descrevendo os resultados, olha só as expressões que você pode usar. So, as a result, the outcome quer dizer o desfecho, né? The outcome was that, outcome é uma palavra tão bonita. Then, in the end, também bem facinho de lembrar, né? We did this, we did that. So, in the end, e aí você coloca essa expressão. Tá bom? Então, essas expressões podem ser usadas quando você estiver introduzindo o resultado, que é o fruto positivo da resolução daquele problema, ou da implementação daquele sistema, ou de qualquer outra coisa que você tenha feito, que foi o exemplo aqui, share a case of success, or a time when you solved a problem, quando você resolveu um problema. Então, esse foi o SAR. Remembering, S is for situation, situação, A is for action, ação, R is for result, resultado. Teoria, vamos para a prática, né? Vamos dar um exemplo de como seria uma resposta para uma pergunta dessas aí, né? Share a case of success or share a time when you solved a problem. When you brought a positive result. What did you bring to the table? Né? O americano gosta dessa expressão, né?
E eu vou dar um exemplo agora de uma resposta para esse share a case of success, share a case when you solve the problem. Eu vou dar um exemplo de uma resposta que não tem o SAR, onde o SAR, que é o Situation plus Action plus Result, não é aplicado, tá bom? E é um exemplo aqui fictício, mas é baseado em vários exemplos que eu vejo nos meus treinamentos o tempo inteiro, tá bom? Então, ele é fictício, tá? Qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência, tá bom, gente? Aí, ó. Once I convinced a student... Então, assim, eu criei um exemplo como se eu fosse um teacher trabalhando para uma empresa, tá? Para não achar um negócio meio esquisito. Então, vamos lá. A situation é o seguinte. I was a teacher at a company, language training center, working, okay, with students having business English classes, tá? Então, uma professora numa empresa de treinamento de língua estrangeira, cujos clientes eram executivos aprendendo business English, tá? Essa é a situação fictícia aqui, que na verdade parece, né, com uma experiência profissional. Quem sabe? Será que essa história aqui é verdade? Será que eu me baseei em fatos reais? Não sei. Vamos lá. Once I convinced a student not to cancel his course. He wanted to quit because he was not happy with the contents, but I persuaded him to continue, and my boss was really happy. Então, lá no meu job interview, me pediram para eu contar um case of success, e aí eu decidi contar um fato aí que eu consegui reverter aí uma situação. Qual é o problema dessa resposta? O que vocês acham? Você acha que essa resposta tá legal? O inglês tá ok, né? Mas a questão aqui não é só o inglês, lembra? Para você vencer as barreiras da alimentação linguística, você tem que destacar as suas competências profissionais. O inglês está ok, mas a minha competência profissional não está ok aqui. Por quê? Olha só. Once I convinced a student not to cancel his course. Então, eu já falei o resultado do negócio, né? Eu consegui reverter. Aí, he wanted to quit because he was not happy. E depois é que eu falei qual foi a situação, né? With the contents. But I persuaded him to continue. And my boss was really happy. Então, assim, eu convenci. Mas tá, como que você convenceu? É muito fácil falar. O cara estava insatisfeito. Então, para quem, de repente, está com dificuldade para entender essa frase, eu vou traduzir, então. Então, uma vez eu convenci um aluno a não cancelar o seu curso. Ele queria desistir, né, coisa que largar ou desistir do curso, porque ele não estava feliz com os conteúdos do curso, né? Mas eu o persuadi, né, convenci a continuar. E o meu boss, meu chefe, ficou muito feliz. Óbvio, né? Então, again, qual o problema aqui? Não tem SAR aqui. Cadê o situation? Tá, he wanted to quit. Tá, mas por que ele queria cancelar? Ah, não estava feliz com os conteúdos. Como assim? Ah, mas eu persuadi, convenci ele a ficar. Tá, mas como que você fez isso? Muito fácil, né, falar. Então, aqui não tem o SAR, tá bom? Então, o English is okay, but no SAR. Vamos agora ver uma resposta onde o SAR está sendo aplicado. É um pouquinho maior, tá? É bem maior, by the way. Aí, ó. Primeira parte. Some years ago, I was working for a company specialized in teaching business English to high executives. Then a very important client decided to quit his course, saying he didn't find the contents relevant anymore. Então, isso aqui, ó, é só o situation. Isso aqui só é o situation. Então, vou traduzir para quem tem dificuldade de entender. Alguns anos atrás, eu estava trabalhando para uma empresa especializada no ensino de Business English para auto-executivos. Então, né, aí, um cliente muito importante decidiu desistir do curso, cancelar o curso, dizendo que não estava mais achando os conteúdos relevantes. Ok? Então, esse é o situation. Então, eu introduzi a história. E aí, depois, continuando. So, I talked to his teachers. Era comum nessa empresa que eu trabalhava de um aluno ter vários professores, tá? I talked to his teachers to find out what was happening. Then they told me he was not making any sense as he had a personalized program.
Então, eu falei com os professores dele para entender a situação, para descobrir o que estava acontecendo, né? Find out what was happening, descobrir o que estava acontecendo. They told me he was not making any sense. Vocês falaram que o que ele estava falando não estava fazendo o menor sentido. As he had, né? Já que, porque, né? Esse as aqui está explicando, as he had a personalized program. Então, assim, não tinha por que ele falar que os conteúdos não eram relevantes se o programa dele era personalizado, né? O que é personalizado? Uma coisa personalizada que é feita para você, de acordo com o que você precisa e o que você prefere no seu aprendizado. Então, não tinha sentido ele falar aquilo. Olha o problema. Aí, o que aconteceu depois? After that, I decided to talk to him and I found out that he was actually feeling that he was not making any progress. Então aí eu decidi conversar com ele para entender melhor o que estava acontecendo. E foi quando eu descobri que, na verdade, o que estava acontecendo, ele não estava tendo a sensação de progresso. Tão comum isso. Então não é que os conteúdos não eram relevantes. Eu percebi que ele não estava percebendo o progresso dele. Tá vendo? Então, ó, revisando. Some years ago, situation. Aí aqui, ó, action. O que eu fiz? E aí, como eu descobri o problema e mais uma parte. So, aí o que eu fiz para resolver o problema de fato? So I talked to the teachers and implemented a new approach in his classes so that you could see his progress every class and not only after tests. Então, eu falei com os professores e implementei uma nova maneira de trabalhar com ele, onde nas aulas dele, ele veria necessariamente o progresso dele, não só depois dos testes, que é muito comum, né, as pessoas estudarem inglês e só perceberem o seu progresso quando elas fazem uma prova e vem a nota da prova. Então, é muito comum as pessoas medirem o seu próprio progresso com notas de prova. Quando, na verdade, o progresso ele deve ser sentido a cada aula. Mas, e de fato, o progresso do aluno acontece a cada aula. Mas o professor, se ele não tiver uma metodologia que mostre isso para o aluno vai ficar frustrado. Foi isso que aconteceu nessa história fictícia. E aí, foi o que eu fiz. Ó, tá vendo a ação para resolver o problema. Então, o action tem 3 paragraphs aí. É porque eu quis explicar bem bonitinho, tá, gente? Eu acho que eu ia resumir um pouco mais. Mas também lendo uma coisa, falando, né, flui mais naturalmente. E aí, so, we told him, quando eu falo we, a empresa, né, porque é o time, né, we told him we would redesign his program and some months later, as a result, estou introduzindo o resultado, he was so happy with his new classes that he decided to renew the contract for more 2 years. Então, esse foi o result. O que aconteceu? O resultado foi que a gente redesenhou o programa dele para que a metodologia aplicasse o feedback, né, constante. E aí, como resultado, ó, as a result, he was so happy. Ele ficou tão feliz com as novas aulas, né, que ele decidiu renovar o contrato por mais 2 anos. Ok? Então, tá aí o resultado. Tá bom? Agora, por que foi tão importante a contextualização com o action? Vocês estão vendo que eu gastei mais? Foram 3 parágrafos aqui que eu mostrei para vocês com o action. Um parágrafo para o context, que é o situation, um parágrafo para o result e 3 parágrafos para o action. Porque quando você vai contar um caso de sucesso ou a resolução de um problema, o que importa é o que você fez. Eles querem analisar o que você fez. A mesma coisa vale quando for um caso de um mistake, né? Quando você cometeu um erro, ou a time when you failed, né? Quando você falhou. Né? Muitas vezes o resultado é importante, claro, mas o que você fez para chegar àquele resultado é que vai dar legitimidade ao seu discurso. Então não adianta falar que você aumentou o número de vendas, que você aumentou em sei lá quantos por cento alguma coisa. Você tem que falar o que você fez, senão não vai trazer legitimidade para o seu discurso. Eles não vão acreditar. Isso é muito fácil falar que fez. Tá, mas o que você fez? Prova, né? Prove it, show me. Então, né, qual é a conclusão disso tudo? Então, voltando à questão do por que as pessoas têm problema, né, além delas não saberem organizar e terem dificuldade de começar, é que quando tem um case of something para você contar, as pessoas focam muito no resultado. E aí, quando você foca muito no resultado, você esquece de contar o que você fez. E aí você pode perder uma oportunidade de destacar o quão competente, o quão versátil, né, o quão
problem solver você é, ok? Então, esse foi o SAR para organizar a sua resposta relacionada a uma experiência do passado, ok? Então, é o seguinte, tá? Novamente, né, o que é mais importante no SAR? Vou botar aqui. Então, o que é mais importante no SAR? Lembrando, Situation, Action, Result. É tudo. Tudo é importante no SAR, mas a minha opinião pessoal, e que eu acho que tem mais efeito, é você prestar atenção no A, que é o action, tá bom? O situation é importante porque, por exemplo, a sua história que eu contei, se eu não tivesse deixado claro que o cliente era um alto executivo, o que é um alto executivo? É um decision maker, né? Então, você vê, ele renovou o contrato, ele é um decision maker. Então, é importante a complexidade da situação, né? Como é que eu consegui reverter a situação aí nessa história fictícia. Então, o situation também é importante, mas o action, ele deve ser organizado. Ou seja, você precisa focar na preparação. O SAR é muito importante e te ajuda demais na sua preparação, ok? Então, quando você treina essas perguntas aí, que são as perguntas básicas, né? Novamente, elas são importantes para ser um guideline, para te guiar aí, né, na sua preparação, entendendo o que você quer destacar na sua entrevista, independente se essas perguntas aparecerem ou não. Se você aplicar o SAR para várias perguntas, você vai ver como é que você vai sistematizar isso. E aí, quando surge uma pergunta inusitada, né, uma pergunta para a qual de repente você não se preparou, pelo fato de você já estar super treinado no SAR, você vai ver como é que na hora de improvisar uma outra resposta, você vai ver como você teve facilidade, porque você ficou tão treinado no SAR que tudo que você for contar, você vai lembrar, ok, vamos lá, vou começar então com a situation. Ok, action, agora eu vou falar o que eu fiz. Ok, not a result, so... E aí as expressões que você vai ter memorizado também, né? Once when I was working for, then I... Né? Quando for contar que você fez, I implemented, I did, I got to, I persuaded. E no final, so as a result, or the outcome was that. Então, você treina tanto usar essas expressões que quando você for improvisar uma resposta, já vai sair natural. Então, é importante lembrar que o treinamento para entrevistas de emprego em inglês é um treinamento do seu inglês. Essa é a grande diferença da preparação para entrevistas de emprego em português para entrevistas de emprego em inglês. Porque a preparação com treinamento para entrevistas de emprego em inglês tem um bônus, que é o quê? É melhorar a sua fluência. O fato de você estar aí organizando suas respostas, de você estar buscando vocabulário, você já está o quê? Realizando um desenvolvimento da sua língua. Você vai estar subindo um degrauzinho do seu nível de inglês. E esse SAR, gente, isso aí é genial. Foi eu que inventei, não, tá, gente? Isso é um sistema que já existe. Mas é uma coisa que as pessoas não prestam atenção na importância. Então, é muito importante se preparar. E na preparação, você organizando as suas respostas e criando um método de organização das suas respostas, você vai ver como você vai ficar treinado. E quanto mais você estiver treinado para uma determinada coisa, mais você vai estar preparado para improvisar, né, numa outra coisa ou numa outra pergunta, tá? Então, a preparação é fundamental. Agora, a dica final em relação à preparação é o seguinte: quando você estiver preparando o SAR, toma muito cuidado. Isso aí você precisa prestar muita atenção. É muito comum a gente querer escrever a resposta bonitinha, tá? Mas você deve lembrar que você vai escrever aí a sua resposta para organizar até mesmo os eventos, né? Porque de repente você está escrevendo lá a sua resposta desse case of success, e aí você vai lembrar de outro fato. E não, eu esqueci de falar isso. Aí você pode, então, na escrita, você meio que consegue planejar e lembrar dos eventos de uma maneira cronológica, certinha, vai te ajudar. Agora, é importante lembrar que mesmo que você esteja fazendo uma preparação escrita para organizar as ideias e aplicar o SAR, né, o método do SAR, é importante lembrar que a sua resposta vai ser oral. Então, toma cuidado para não escrever uma resposta. Eu estou falando isso direto. Não escrever uma resposta como se fosse uma redação do Enem, tá? Escreve da maneira mais natural possível. E quando for treinar, tudo bem, você pode olhar o seu texto para relembrar, mas lembre-se de se libertar do script, tá? E tentar sempre oralizar aquilo
sem ficar lendo lá o papel toda hora, tá bom? Toma muito cuidado com isso, porque isso é um risco muito grande. Usar o seu script como uma bengala para sua entrevista. O script, na verdade, não é o script, é só os pontos que você vai organizar, como você vai organizar a sua pergunta. É importante para você prever problemas, para você prever que vocabulário você vai precisar e para aplicar o SAR. Mas depois que você organizou a sua resposta bonitinha, traz para a oralidade e larga o papelzinho para lá, tá bom? Porque o fato de você ter escrito já vai ter te ajudado a memorizar. Você vai ver como você não vai precisar do papel. De repente, né, no início você vai precisar ficar dando uma olhadinha, mas depois você vai ver que você não vai mais precisar do papel. Então, sempre lembrando de oralizar. Então, como vocês viram, o SAR ele é importantíssimo na preparação. A preparação é fundamental. Se você não se preparar, você vai se encrencar. E aí? Você vai deixar passar a oportunidade da sua vida, a oportunidade de ter melhores salários, de conseguir um emprego dos seus sonhos naquela multinacional? De repente você nunca parou para pensar que você pode ter uma carreira internacional, que você pode trabalhar para uma empresa, né, que é global e que de repente oferece trabalho remoto em outro país. Você vai precisar falar inglês para se comunicar com seus peers, né? E que tal de repente migrar, né? Para outros países, quem sabe na Europa, nos Estados Unidos. Já não parou para pensar no universo profissional que tem aí para você conquistar através da entrevista de emprego em inglês? Né? Dentro de um universo que a gente não consegue prever, né? Todo mundo tem medo da entrevista de emprego em inglês por diversas razões, pela questão da limitação da língua, mas também porque não sabe qual a pergunta. Mas dentro das coisas que a gente pode controlar, a gente precisa, então, trabalhar forte nisso. E o que você pode controlar? São as suas experiências profissionais. Você com certeza vai ter que falar sobre aquelas experiências. Então, exercita aí. Eu proponho um exercício para você que está se preparando para uma entrevista de emprego em inglês, né, que está com uma entrevista em vista, ou que tem vontade. Faz uma descrição do seu career path. Né? Descreve aí, faz um resumo da sua carreira, dos empregos principais, dessas atividades e projetos principais, e vai fazendo aí esse mapinha, né, essa cronologia, aplicando o SAR, que é o Situation plus Action plus Result, e você já vai treinar, fazer uma resposta mais organizada e mais focada naquilo que o recrutador precisa ouvir para ele entender que você é a pessoa certa para a vaga, ok? Então, esse foi o conteúdo de hoje. Eu espero realmente que eu tenha ajudado você nesse desafio, ok, pessoal? Muito obrigada. Até a próxima.